E aí, por propósito de Deus ainda, a gente desceu no mesmo ponto, pegamos o mesmo ônibus. E aí sentamos juntas no ônibus e ficamos conversando sobre a cirurgia dela. Quando eu ia descer do ônibus na rodoviária junto com ela, para pegar outro ônibus para ir para minha casa, ela falou assim: vamos na minha casa porque eu preciso te dar algo. Aí eu falei: não, senhora, fica em paz, não precisa se preocupar comigo, eu estou bem. Jesus tem me sustentado. E ela falou assim: não, mas vamos, eu preciso que você vá. E ali o Espírito Santo falou comigo: vá, obedeça. E eu fui. Coisa boa é a gente ter intimidade com Deus e ouvir o Espírito Santo falar com a gente. E aí eu fui com aquela senhora até a casa dela, que era próximo da rodoviária, e ela falou assim: me aguarda aqui que eu já volto. E aí quando ela voltou com uma caixa enorme, que era uma cesta básica. E ela falou assim: quando eu conversava com você no ônibus, Deus mandou te entregar a cesta básica que estava lacrada na minha casa. Eu não sei porquê, mas eu estou te dando com muito amor. E em nenhum momento a gente falou sobre alimentos na conversa. Foi só sobre a cirurgia dela. Mas Deus, Ele é aquele que sonda até os nossos pensamentos e usa quem Ele quiser para nos abençoar. E ali eu não fui mais no mercado fazer compra como eu havia previsto, porque eu estava com a caixa enorme, que foi a cesta básica que Deus tinha usado ela para me dar. E, gente, vocês não vão acreditar. Tudo que eu listei para comprar no mercado tinha dentro da cesta básica que ela me deu. Então, o nosso Deus, Ele trabalha em detalhes. E aí foi toda a minha luta. O meu esposo, ele ficou entubado, teve 2 dias que ele ficou entubado, teve uma fase que ele estava muito bem, teve fase que ele estava muito mal, e o tempo todo eu ali: Senhor, me dá força para prosseguir. Fácil não foi, mas como Filipenses fala, aquela paz que excede todo entendimento humano, foi a paz que o Senhor Jesus colocou no meu coração para suportar todo esse processo até o fim. E ali meu esposo passou por toda essa situação e em nenhum momento ele reclamou de nada. Foram 5 meses e 23 dias de hospital. Humanamente falando, não é um tempo curto, não é um tempo fácil, mas ele estava lá o tempo todo glorificando e adorando o Senhor Jesus. Não é porque era meu esposo, gente, mas pensa no grande homem de Deus, que tinha uma intimidade com Deus, que tinha uma ousadia com Deus. É o Sérgio. Então isso me ajudou também a estar bem, a me fortalecer, para estar ali todos os dias para cuidar dele. Como eu disse, não foi fácil. Foram dias terríveis que eu jamais imaginei viver. Mas o Senhor Jesus, Ele me sustentou. E aí ele passou por todo esse processo, fez essas 5 cirurgias. E estava bem, a gente naquela programação, naquela empolgação, naquela motivação para vir embora para a Bahia. E eu falei: graças a Deus, meu bem, a gente já está terminando esse processo, a tempestade está acabando e logo, logo a gente vai para a Bahia. Vamos morar na Bahia. Então a gente estava naquela vibe de que, meu Deus, contando os dias para isso acontecer. E aí ele terminou de fazer todas as cirurgias e tinha um procedimento para ele fazer. Ele teve que sair de Guarulhos, onde nós morávamos, e fomos para São Paulo, para Paulista, onde ele teve que fazer esse procedimento lá. E aí era a última coisa que ele precisava fazer para ter alta, para ir para casa. E estava tudo muito bem, a gente naquela empolgação, ele sempre falando com minha família, com a família dele, com os amigos, todo mundo naquela expectativa, né, que o pior já tinha passado, e todo mundo naquela torcida para ele voltar, contando o testemunho dele lá na igreja, por onde a gente passasse. E o médico falou para mim: olha, ele está bem e continuando como ele está, na sexta-feira eu vou dar alta para ele. Mas é como a palavra do Senhor fala: o homem faz plano e a resposta ela vem do Senhor. No dia que o médico disse que ia dar alta para o meu esposo, foi o dia que ele teve alta, para a glória de Deus. Quando eu chego no hospital para visitá-lo, ele estava entrando em óbito. Não foi fácil. Foi um momento que parece que o chão saiu dos meus pés, parece que eu estava flutuando.
E Jesus me socorre, eu não estou acreditando que está acontecendo. Porque houve momentos em que eu vi o meu marido de uma forma que, humanamente falando, eu falei, ele não passa de hoje. No outro dia eu chegava lá e ele falava, oi meu amor, a paz do Senhor Jesus. Como foi sua noite? Está tudo bem lá em casa? E eu falava assim, meu Deus, que mistério é esse? Ontem parecia que ele estava morrendo, hoje ele está bem como se nada aconteceu. Mas tem coisas que a gente não vai entender hoje. Como a própria Bíblia vai falar. O que eu faço hoje tu não entendes, entenderá depois. Tem coisas que a gente não vai entender. Não foi fácil, não foi fácil. Foram momentos assim, tenebrosos, terríveis, escuridão imensa. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus continuou me sustentando. E ali ele entrou em óbito. Naquele dia que era para ele ter alta para casa. Ele não teve alta para minha casa, mas teve alta para a glória, que eu tenho certeza que ele está melhor que nós. É o que me conforta, saber que ele foi um grande homem de Deus, que ele realmente combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Meu esposo partiu para a glória. Como se não bastasse tudo isso, eu acabo de fazer o sepultamento do meu esposo e vou para o litoral, para uma outra cidade, cuidar da minha irmã mais velha, que estava desenganada dos médicos com câncer de mama. Se a luta com meu esposo foi difícil, a luta com a minha irmã foi terrível. Você vê a sua irmã gemer, gritar, padecendo dia e noite com dor, e não havia remédio no universo que combatesse aquela dor. Foi muito difícil. Eu fiquei com ela 3 meses e 11 dias. Eu dormi 3 noites. 3 noites. Eu estou bem, eu estou de pé, porque Jesus continua me sustentando. Tinha dias que se eu abaixasse eu ficava. Se eu estivesse lavando louça e caísse uma colher no chão, a colher ficava porque eu não aguentava abaixar para pegar. Juntou o cansaço psicológico, o cansaço físico, o cansaço emocional. Eu não tive tempo de chorar o luto do meu esposo. Eu saí de uma luta e entrei em outra. E não foi fácil a luta com minha irmã. Foram dias assim terríveis, terríveis. A ponto que o médico falou, não temos mais o que fazer. Aí levamos ela para casa, com cama hospitalar, com todo o procedimento médico, com acompanhamento médico. E ela ficou em casa até o tempo que Deus determinou. E eu sentia que ela estava a qualquer momento a partir, e foi como aconteceu. Grande mulher de Deus também. E ali ela também veio entrar em óbito. 3 meses e 11 dias depois do falecimento do meu esposo, eu perdi a minha irmã. E assim, era uma segunda mãe para mim, era minha irmã mais velha. E eu sou a caçula, então ela sempre me bajulava muito. Tudo dela, eu quero a Di, chama a Di, fala com a Di. E ali a gente foi naquela luta de novo. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus me sustentou em toda essa tempestade. Graças a Deus, que Deus me deu força para prosseguir e continuar de pé. Eu sei que não é fácil. Foi um vento assim tenebroso, que só Deus e só quem passa sabe o que é viver uma grande tempestade. A diferença entre elas é passar qualquer tempestade na presença de Deus. Ter vida com Deus é constantemente ter Deus dentro de você. É buscar a presença dele incessantemente. Porque o dia mau, ele chega para todos nós. Ele chega para todos nós. O que vai fazer a diferença na nossa vida é se nós estivermos revestidos da presença dele. A gente sabe que não é fácil, mas com Jesus a gente consegue chegar do outro lado. E eu estou aqui para transmitir o que Deus colocou no meu coração, porque eu tenho certeza que aí do outro lado dessa tela tem pessoas que precisam edificar a sua fé através do que Deus fez na minha vida. E é por isso que eu vim aqui especialmente para compartilhar com você. Seja qual for a tempestade que você estiver passando, crê em Deus, confie em Deus, porque Ele vai te sustentar. Ele vai suprir
as tuas necessidades. A gente sabe que não é fácil. Hoje eu consigo falar normalmente, sem chorar. Eu me lembro que quando eu voltei de São Paulo para Bahia ano passado, eu fiquei muito mal aqui em casa, porque lá em São Paulo eu não tive tempo de chorar o luto do meu esposo. Em seguida veio minha irmã e depois eu vim embora para cá. E aí teve um dia que eu estava muito, mas muito mal. E eu falei, Senhor, hoje eu estou na casa dos meus pais. Por que eu estou dessa forma? Era para mim estar melhor se eu estou acompanhada dos meus pais. E eu comecei a chorar muito, eu não conseguia parar. E ali eu fui orar. Porque eu sou assim, é de mim isso. Qualquer coisa que eu vejo que está fora do normal, eu corro pro joelho. E ali quando eu entrei pro meu quarto e fui orar, eu falei para Deus, Senhor, tira essa angústia da minha vida. Eu não quero viver dessa forma. E até então eu estava em casa, descansando, sem sair para lugar nenhum. E o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração, filha, hoje eu troco tuas vestes de luto. Eu troco tuas vestes de angústia. Eu troco tuas vestes de choro por vestes de edificação. Desse dia em diante, que foi março de 2024, em março de 2024, até os dias de hoje, graças a Deus, que Deus tem me levado a lugares que eu nunca fui, conhecido pessoas que eu nunca conheci, para falar do amor dele, o que ele fez na minha vida e através disso edificar a fé de outras pessoas. Eu espero em Cristo Jesus que através desse vídeo ele alcance a sua vida e mude a sua história, te fortalecendo assim como ele fortaleceu e fortalece a minha vida. Que Deus te abençoe.